Abra sua Bíblia, por favor, em João, Evangelho de João, capítulo 19. Eu vou ler com vocês o versículo 30. Que palavra poderosa. Até eu já me animei para pregar, ó. João capítulo 19, versículo 30, diz assim: tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Amém? Quero tentar, a minha intenção é entender com profundidade essa expressão, está consumado. E a minha pretensão é que saiamos todos daqui hoje dizendo: Jesus é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Opa, está chegando aí uma aguinha, olha que beleza, que bênção. Obrigado, irmão. O que Jesus Cristo quis dizer com essa palavra, está consumado? O que ele completou nesse momento? O que estava se completando no momento em que ele disse está consumado? Em primeiro lugar, uma vida de inteira obediência ao Pai. Pela primeira vez na história, desde Adão, excluindo Adão inclusive, pela primeira vez na história, um homem aqui na terra fazia 100% a vontade de Deus. Um homem que nunca se desviou da vontade de Deus. Alguém que andou em completa obediência. Isso não é pouco, irmãos. Já passou por aqui, por esse mundo, já andou aqui na terra dos viventes, um homem que obedeceu completamente a Deus, que nunca pecou, que nunca vacilou, que nunca se desviou da vontade de Deus. E isso é maravilhoso. Ele cumpriu todos os requisitos da antiga aliança. Quando ele era ainda nenezinho, com 8 dias de idade, ele foi circuncidado. E a partir de então, ele se torna um judeuzinho e ele vai cumprir a lei de Moisés. Ele vai cumprir toda a lei. Todos os seus mandamentos ele vai cumprir. Nenhuma das suas proibições ele vai fazer. Ele vai andar na justiça, ele vai andar no direito. Ele vai fazer tudo o que agrada a Deus. E depois, quando ele está com 30 anos de idade, sem nunca ter vacilado, ele vai se apresentar a João Batista para ser batizado. Ele que já havia sido circuncidado na antiga aliança, agora ele é batizado na nova aliança. E João Batista diz assim para ele: ué, eu é que deveria batizá-lo? Eu é que deveria ser batizado por você e não você ser batizado por mim? E o que Jesus respondeu? Fica por assim, por ora, porque convém cumprir toda a justiça. Ele estava se submetendo a todos os elementos da antiga e da nova aliança. Ele andou nesse mundo humildemente, como servo. Ele nunca tropeçou, ele tratou as pessoas com amor, com misericórdia, com mansidão. Ele andou em paz, o quanto ele pôde. Teve seus inimigos, porque era impossível não ter, o mundo odeia aquele que serve a Deus. E ele vai seguir no seu caminho
sem jamais tropeçar, foi tentado em tudo. O autor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, diz que Jesus foi semelhante a nós em tudo, menos no pecado. Que ele passou pelas mesmas tentações que qualquer ser humano passa. O diabo o tentou logo no início do seu ministério, e o tentou durante toda a sua vida. Mas ele jamais caiu. Ele se alegrava em fazer a vontade do Pai. Ele disse assim, quando os discípulos falaram assim: come alguma coisa, mestre? Ele falou assim: eu já tenho uma comida para comer. E eles perguntaram: será que alguém trouxe alguma comida aqui para ele? E ele respondeu: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Era assim que ele se alimentava dia a dia, fazendo a vontade do Pai. De modo que quando se colocaram contra ele, ele desafiou as pessoas: quem de vocês me convence que eu tenho pecado? E ninguém era capaz de apontar nenhum pecado nele. O autor de Hebreus diz que nós temos um sumo sacerdote tremendo, maravilhoso, glorioso, santo, perfeito, feito mais sublime do que o céu. Os sumos sacerdotes, os sacerdotes daquela época, antes de oferecer sacrifícios, eles precisavam oferecer primeiro o sacrifício pelos seus próprios pecados. Isso já mostrava a fraqueza da antiga aliança. Mas nós temos um sumo sacerdote que não teve pecado algum e pode oferecer sacrifício em nosso lugar, sacrifício perfeito. Quando ele disse está consumado, estava completada uma vida inteira de satisfação a Deus. A ponto que o Pai poderia dizer sobre ele: eis o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho verdadeiro prazer. Prazer em tudo que ele faz. Muito bem, meus irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 João, capítulo 2, versículos 3 a 6. Esse é o Jesus maravilhoso que a gente conhece. Mas olha o que diz aqui: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Amém? Então, o nosso grande desafio, nós que fazemos parte da nova aliança, como foi dito aqui no primeiro sermão, nós que temos um novo e vivo caminho, muito superior ao que havia antes, nós que temos esse modelo perfeito de Jesus Cristo, cabe a nós imitá-lo. A imitação de Cristo é o maior desafio da nossa vida e deve estar no centro das nossas atenções. Vários avivamentos já aconteceram por causa de um livro chamado Em Meus Passos que Faria Jesus. Alguém já conhece esse livro? Ah, a maioria já conhece, né? É um livro escrito no século XIX, se tornou um verdadeiro best-seller. Foi impresso aí a centenas de milhares. E de quando em quando, esse livro desperta alguém
a viver pensando o seguinte: se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Uma pergunta bem simples, mas que se você aplicar a cada instante da sua vida, uma revolução acontece na sua vida. E se uma igreja fizer isso, a igreja experimenta uma revolução e a cidade é transformada. Essa é a história do livro. É uma história de ficção que acabou virando realidade, porque a vida imitou a arte. Então, um livro que tratou de uma realidade, sem que ela tivesse acontecido, virou profético, porque aconteceu em vários lugares depois que leram o livro. A imitação de Cristo, como diria Tomás de Kempis, a imitação de Cristo é o grande alvo da vida cristã. O apóstolo Paulo disse que se esforçava para entregar a igreja pura e imaculada, como uma noiva pura e imaculada diante de Deus. Assim como os pais daquele tempo se esforçavam para entregar uma filha virgem e pura para um casamento, o apóstolo Paulo disse que ele se esforçava para a igreja que ele liderava, e pelas igrejas que ele liderava, que elas fossem preparadas em santidade, para serem apresentadas a Deus em pureza. E quando nós estivermos com o Senhor, nós seremos aquela noiva, como diz lá no Apocalipse 19, a noiva preparada, adornada, e foi dada para ela vestir vestes de linho, puro, brilhante e limpo, que são as obras dos santos. Quando nós chegarmos no final da vida, o que nós diremos? Que tipo de vida nós vivemos? Que seja uma vida que agrade a Deus. Uma vez eu fiz uma oração ao Senhor. Eu falei: Senhor, o Senhor me dá o privilégio de morrer por Ti. E imediatamente o Espírito Santo me corrigiu e disse o seguinte: Marcos, você aceita viver para mim? Eu falei: Senhor, eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu continuo tentando, meus irmãos, viver para Ele. Jesus Cristo levou uma vida inteira para fazer a vontade do Pai. Ele disse: o Pai está em mim, é o Pai que anda comigo, eu e o Pai somos um. E aí ele disse assim: para que nós também sejamos um, eu esteja em vocês. E João disse que se nós permanecemos nele, nós andaremos como ele andou. O segredo é deixar Jesus Cristo viver em nós. Como Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você deixar Cristo viver dentro de você é o segredo da santificação. Há um outro sentido em que Jesus Cristo quis dizer quando ele falou: está consumado. Estava consumada, estava completa, realizada a obra que ele havia para fazer, a obra que o Pai lhe havia dado. Jesus Cristo tinha um grande senso de missão. Abra sua Bíblia em João, capítulo 4. Aquela passagem que eu já mencionei, eu quero ler agora. De 31 a 34, diz assim: enquanto isso os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra.
Então ele tinha um senso de santidade pessoal, mas ele tinha um senso de missão também, que havia uma obra para ser realizada. E que é lamentável que os discípulos não tivessem o mesmo senso. Tanto que Jesus lhes disse: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. De fato não conheciam. Tinham entrado na cidade de Sicar e voltado. Tinham lá comprado comida e saído, sem anunciar a palavra de Deus para um povo que estava pronto para recebê-la. Não tinham senso da missão. Por isso que Jesus falou assim: vocês dizem que falta 4 meses para a ceifa. Eu digo, olhe, levante os olhos e vejam que os campos já estão brancos para a colheita. E ele passa ali algum tempo naquela cidade, e a cidade inteira recebe Jesus como o Salvador do mundo. A igreja tem uma obra para realizar. Assim como Cristo tinha a sua obra para realizar. E nós não podemos perder a visão da obra. Nós temos que olhar para dentro, sim, para purificar o nosso coração. Mas também temos que nos colocar à disposição de Deus desde já, para que Ele possa agir em nós e operar maravilhas. Olha o senso que Jesus Cristo tinha da sua missão. Vá lá em João capítulo 9. João 9, de 1 em diante. Diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Para quem pensava que o sofrimento era sempre era causado pelo pecado, então o rapaz já nasceu cego de nascença, como é que ele pecou? Será que foram os pais dele que pecaram por causa disso? Ele nasceu assim. Olha a resposta de Jesus. Disse Jesus: nem ele nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida deles. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Amém? Olha que consciência que ele tinha. Ele está diante de um cego e ele fala: há uma obra de Deus na vida desse cego. E eu sou a luz do mundo. Esse homem vai ver. Esta era a obra de Deus para aquele momento. Essa era a obra de Deus para aquela pessoa. Uma cura maravilhosa. Jesus Cristo disse assim: eu sou a luz do mundo. Ele tinha consciência da sua missão, de transformar a terra. Mas ele também nos disse: vocês são a luz do mundo. Então nós também temos a missão de levar as obras de Deus ao mundo. O apóstolo Paulo, quando estava perto de morrer, escreveu lá em 2 Timóteo: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, já estou indo buscar o meu galardão, que está separado para mim desde a fundação dos tempos. Ele combateu o bom combate. Não significa que ele combateu bem o combate. Ele não está elogiando o trabalho dele. Ele diz que o combate que ele combateu era o bom combate. As obras que ele fez eram as obras de Deus. O bom combate da fé. Várias vezes ele disse: olha, eu fiz isso, isso e aquilo. Depois ele corrige: se bem que não foi eu que fiz, mas Cristo operando em mim, ou o Espírito Santo agindo em mim. Essas são as obras do Pai para a igreja. Entenda uma coisa, meu irmão:
Deus derramou o Espírito Santo sobre a igreja, para que nós façamos não só as nossas obras, mas façamos as obras de Deus, obras com o poder de Deus. Olha o desafio que Jesus lançou na geração dele, João capítulo 10. Versículos 37 e 38. Ele disse assim: se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Já pensou que desafio? Ele diz assim: olhem para o que eu tenho feito, as minhas realizações. São realizações sobrenaturais? Então creiam em mim. Agora, se eu não faço nada de sobrenatural, se o que eu faço não mostra nada do poder de Deus, não creiam em mim. Imagine se as igrejas fizerem o mesmo desafio. Fala assim: vá lá no culto. E se você não vir o poder de Deus, não precisa acreditar na nossa mensagem. Jesus Cristo disse: estas obras acompanharão aqueles que crerem. Falarão em línguas, profetizarão, pegarão em serpentes e não morrerão, tomarão veneno e não morrerão, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Essas são as obras de Deus que acompanham o povo de Deus. É isso que chama a atenção do mundo incrédulo para a fé. Nós temos que mostrar as obras de Deus, irmãos, mostrá-las ao mundo. Nós devemos ser santos como Jesus foi santo. E nós devemos ser cheios de poder, como Jesus Cristo foi cheio de poder. Porque o Espírito Santo que o capacitou está também sobre a igreja. Nenhum cristão sozinho consegue fazer as obras de Cristo. Cristo sozinho era capaz de fazer todas as obras de Deus. Mas um cristão sozinho não. Mas uma igreja sim. Uma igreja é o corpo de Cristo. E cada membro é um membro desse corpo, capacitado pelo Espírito Santo de Deus. E na soma da obra da igreja, realiza-se as obras de Deus naquele lugar, naquela localidade. Todas as obras que Deus quer fazer já está disponível para a igreja. Todo o poder necessário já está nas mãos da igreja para realizar o que Deus quer, que não será necessariamente o que nós queremos. Nós não podemos montar uma igreja à nossa imagem e semelhança, porque a nossa imagem e semelhança é a imagem e semelhança de Adão e de Eva. Nós temos que colocar o Espírito Santo para agir, ativar a vida do Espírito em cada um de nós, para manifestar essas obras gloriosas de Deus, que despertam a fé no mundo, que chama a atenção das pessoas para o fato de que Deus está agindo entre nós. Abra sua Bíblia em João capítulo 14. Se você acha exagero o que eu disse, que nós realizaremos as mesmas obras de Jesus, veja esses versículos aqui. Versículo 8, 14, de 8 em diante. Diz assim: disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai,
e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Nós faremos obras maiores do que as de Jesus, porque somos muitos, e é Ele quem faz em nós. Continua sendo as obras do Pai, continua sendo as obras dEle. Então não é vergonha nenhuma para Ele se fizermos obras maiores, porque é Ele quem vai fazer, não nós. Ele disse: tudo o que vocês pedirem em meu nome. Isso não significa simplesmente no final você colocar lá em nome de Jesus, com uma espécie de assinatura, para que Jesus endosse tudo o que você pediu. Não é isso. Ele está dizendo: se vocês quiserem fazer as obras do Pai, como eu faço as obras do Pai, vocês farão essas obras e ainda maiores, porque tudo que vocês pedirem nesse sentido, em meu nome, eu farei. Cristo agindo em nós, através de nós, fluindo como um rio de água viva em nós. O Espírito Santo é santo, Ele nos santifica, mas Ele também é o Espírito de poder, que nos capacita, que nos habilita e nos dá a força para conquistar este mundo, para cumprir a missão. Esta igreja tem uma missão, e para realizar esta missão, todos os recursos já foram dados por Deus. Eles estão aí com você. Uma vez, um pastor chegou na igreja e disse assim: irmãos, olha, eu tenho uma notícia ruim e uma notícia boa. A notícia ruim é que caiu parte do telhado da igreja. A notícia boa é que Deus já deu dinheiro. Aí todo mundo, glória a Deus, fala assim: o dinheiro está no seu bolso. Deus já deu, mas está com você, é só você entregar. De fato, os recursos financeiros estão aí para realizar a obra da igreja, mas mais do que isso, Deus colocou recursos espirituais na sua vida. Poder. Ele nos revestiu de poder para realizar a sua obra. Quando Jesus Cristo disse: está consumado, significava que nenhum cego que ele teria que curar deixou de ser curado. Nenhum povoado onde ele deveria pregar deixou de ser visitado. Nenhuma pessoa que precisava de um consolo, como uma viúva que perdeu um filho único, nenhuma pessoa que precisava do seu consolo deixou de ser consolada. Ele havia realizado todas as obras do Pai. Maravilhoso, não é? Em terceiro e último lugar, significa uma entrega total e completa. Quando ele disse está consumado,
ele estava dando o último grande passo na obediência ao Pai. Ele estava entregando a sua própria vida. Vamos nos lembrar que quando ele disse está consumado, ele estava pendurado em uma cruz. Em João capítulo 10, ele diz: ninguém tira a minha vida de mim. Várias vezes pensaram em matar Jesus, mas não tinham autoridade para fazer isso. Ele disse: eu voluntariamente dou minha vida pelas minhas ovelhas. Foi uma entrega consciente e voluntária. Uma entrega total, como foi dito hoje no primeiro sermão. Ele se entregou completamente. Ele se entregou sem medida. O nosso Senhor Jesus Cristo, ao dizer está consumado, ele estava dizendo: eu suportei a cruz até o fim. Quando ele disse: Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Alguns entenderam errado, falaram: está clamando por Elias. E começaram a desafiar: vamos ver se Deus vai salvá-lo. E os escribas e líderes religiosos disseram: ué, ele não é o filho de Deus? Vamos ver agora se ele vai descer da cruz. Se ele descer da cruz, nós creremos nele. E a multidão que estava lá, batia no peito e dizia assim: é isso aí, curou os outros, cura-te a ti mesmo. Se é realmente o Salvador do mundo, desce da cruz. E até o prisioneiro lá, o bandido que estava do lado dele, opa, era do outro lado. O bandido que estava do lado esquerdo dele, falou assim: ué, você não é o filho de Deus? Então desce da cruz e salva a gente também daqui. E ele está lá pendurado. E só havia uma coisa que o mantinha ali: o seu amor incondicional por nós. Porque se ele quisesse, ele desceria. De fato, romper aqueles pregos era um milagre muito simples para ele. Ele que havia andado sobre o mar, havia ressuscitado os mortos, ele poderia muito bem descer da cruz. Ele se manteve ali. Ele disse no dia anterior à sua morte: o que eu vou dizer? Está chegando a hora. O que eu vou dizer? Pai, livra-me dessa hora. Mas foi exatamente para essa hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Sabe, irmãos, ali na cruz, Jesus Cristo levou as últimas consequências o seu interesse por nós. De modo que ele vai fazer de modo cabal, completo, tudo que ele poderia fazer por nós. Ele não poderia entregar-se mais do que isso. E quando ele diz está consumado, ele simplesmente, no momento seguinte, ele entrega o Espírito. Ele diz: Deus meu Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. E então ele reclina a cabeça e morre. Então estamos aí diante das últimas palavras de Jesus ali na cruz. Depois de ele suportar todo aquele sofrimento, ele está dando o seu último suspiro. E o brado que ele dá é: está consumado, está feito. Tudo o que era necessário para a nossa salvação estava feito.
e ele se lança no abismo. Livro de Efésios, capítulo 4, diz que ele desceu às profundezas. 1 Pedro diz que Jesus Cristo foi ao abismo e proclamou sua vitória aos espíritos em prisão. E depois ele ressuscitou. O credo apostólico, que é uma das primeiras confissões de fé da história da igreja, declarava, entre outras coisas, sobre Jesus, que ele foi condenado por Pôncio Pilatos, que ele morreu, foi sepultado e desceu aos infernos. Essa era a fé dos cristãos antigos, de que Jesus Cristo não apenas morreu, mas quando ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava de fato sozinho, experimentando a culpa do nosso pecado inteiramente sobre si. Abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio capítulo 21. Versículo 22 até o final. Deuteronômio 21, de 22 até o final. Se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite. Enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Olha que palavra séria esse mandamento aqui da lei. Jesus Cristo morreu debaixo da antiga aliança. E ele estava debaixo dessa cláusula, que qualquer um que fosse pendurado no madeiro, enforcado, por exemplo, ou crucificado, ou empalado, ele era sinal de que ele estava debaixo da maldição de Deus. A maldição da lei estava sobre ele. Você sabe que a lei tem bênçãos e maldições. Bênçãos para quem cumprir a lei e maldições para quem descumpri-la. Então, esse era alguém que estava ali recebendo o aspecto da maldição da lei sobre si. E isso era encarado com tanta seriedade, que aquela pessoa não deveria ficar exposta por muito tempo, para não contaminar aquela terra. Ele deveria ser retirado do madeiro antes do pôr do sol. E os judeus se lembraram disso na crucificação de Jesus. Tanto que foram até Pilatos e pediram para que quebrassem as pernas dos três que estavam lá, para que eles morressem. Porque era assim, quando a pessoa estava crucificada, ela precisava fazer uma força para respirar. E se quebrassem as pernas com marretadas, ela não tinha mais condições de respirar, morria sufocada. Então os soldados foram lá com marretas e macetaram as pernas dos dois criminosos. Quando foram fazer isso com Jesus, ele já estava morto. Então nenhum osso dele foi quebrado, cumprindo uma profecia. E então foi lançada uma lança, foi jogada uma lança que atravessou o seu ventre, cumprindo uma outra profecia de que ele seria traspassado. Mas é essa situação de Jesus. Ele morre abandonado pelo Pai. Ele que era a alegria do Pai, ele que era um com o Pai, morre sob maldição do Pai, morre levando os nossos pecados, recebendo a culpa em nosso lugar. Gálatas,
Por favor, abra sua Bíblia aí em Gálatas. Gálatas capítulo 3. Versículos 13 e 14. Diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Aquela passagem que nós acabamos de ler. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Para que a bênção da lei estivesse sobre nós, e não a maldição da lei, nós que somos pecadores. A maldição foi colocada sobre Cristo, que era perfeito, e morreu no lugar de todos. Essa transferência estava completa. O caminho da salvação estava aberto. O perdão dos pecados estava possível para alcançar a humanidade, porque o preço do pecado havia sido pago, completamente pago, por um ser humano que viveu como nós, mas sem pecado, que realizou toda a obra de Deus e foi até o fim, sofrendo morte de cruz em nosso lugar. Tudo que se refere a Cristo é muito significativo, irmãos. Nessa simples expressão, está consumado, há maravilhas sem fim, para inspirar-nos a fé, a esperança, a uma vida de santidade, de serviço cristão. Só podemos encerrar dizendo que o Cordeiro é digno de receber todo louvor e toda honra. Apocalipse capítulo 5, versículos 11 em diante. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono, o Pai, e ao Cordeiro, o Filho, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém. Jesus é maravilhoso, irmãos. Perfeito Filho de Deus, aquele que habita em nós, aquele que não fugiu da cruz, aquele que encarou o sofrimento em nosso lugar, para que fôssemos perdoados. Feche os seus olhos, por favor. Dê glórias ao Senhor. Se você não faz parte ainda desta salvação, entregue a sua vida a Cristo neste momento. Dê um passo de fé, confiadamente. Receba essa salvação
que é fruto do amor de Jesus pela sua vida, para que você faça parte desta aliança. Faça a sua oração com as suas palavras, entregando a sua vida a Cristo. E você que já está neste caminho, agradeça a Ele por tão grande salvação. Diga a Ele que você quer ser santo. Diga a Ele que você quer servi-lo. Diga a Ele que você está disposto a ir até as últimas consequências por Ele. Entregar-se completamente e não só uma parte. E vamos todos juntos glorificar o nome de Jesus, junto com os anjos do céu. O Cordeiro que é digno. Santo, santo é o teu nome, Senhor Jesus. E a tua presença neste lugar é verdadeira. Nós cremos que o Senhor é tudo isso que a tua palavra diz. O Filho de Deus que veio do céu para nos salvar. As tuas obras provam isso, Senhor. Elas são surpreendentes. Mais surpreendente de tudo é a tua cruz, que consumou, que coroou, que encheu de glória a tua vida vitoriosa, Senhor. Por isso te bendizemos e dizemos que tu és digno, Senhor, de receber todo o nosso louvor. É assim que nós oramos. Amém. Fique de pé, meu irmão. Vamos adorar a Deus.